Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem estiver vendo num desses momentos aí. Eu sou o professor Edson Barrinha, professor de Geografia. Aproveito esse momento também para disponibilizar o meu e-mail para qualquer sugestão, para qualquer dúvida, bem como o meu Instagram, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1, né, do nosso livro, cuja temática é do capitalismo comercial à revolução do conhecimento. Ou seja, nós vamos procurar fazer hoje uma análise completa do sistema capitalista, desde a sua origem lá no continente europeu até a sua dispersão pelo mundo, não é isso? E, claro, abordando cada uma das suas etapas ou fases ao longo desses 500, 600 anos, tá certo? Então vamos iniciar. Bom, essa charge, ela retrata muito bem o que é o sistema capitalista, né? Você vê, ela é bem interessante porque ela procura colocar em lados opostos, aí representado pelas margens desse córrego, né, desse rio, o dono dos meios de produção, o patrão, o empresário, e do outro lado o trabalhador. Você vê que todo o esforço do trabalhador, no caso aí representado por um pescador, não é compensado, né? Por quê? Porque ele é abocanhado pelo patrão, tá certo? Que lhe rouba, literalmente falando, lhe rouba o pescado. Essa realidade trazida, né, para o modo de produção capitalista se faz bem presente, nós vamos falar um pouco mais adiante, em relação à mais-valia, né? O que é a mais-valia? Nós vamos falar um pouco mais adiante, mas eu já adianto um pouco aqui. Ela é, na realidade, aquela parte, vamos dizer assim, do trabalho executado pelo operário que não é apropriada por ele na forma de salário, certo? Ou seja, o trabalhador produz para o patrão, naturalmente, mas parte dessa produção que deveria ser revertida em salário para o trabalhador, ela é apropriada pelo patrão. Isso é o que a gente chama de mais-valia, que pode ser absoluta ou pode ser relativa. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, tá certo? Na sequência, nós temos, eu coloquei aqui para vocês analisarem, três definições para o sistema capitalista, né? Agora você observa que eu procurei destacar nas três definições palavras-chave. Quais são essas palavras-chave? Na primeira definição, bens privados. Na segunda, empresa privadas. E na terceira, propriedade privada. O que representa isso? Que uma das principais características do sistema capitalista, e está aqui na definição, é justamente a existência da propriedade privada. Propriedade privada significa o quê? Significa dizer que as coisas têm dono. Propriedade privada de quê? Propriedade dos meios de produção, propriedade dos bens de produção, certo? Máquinas, fábricas, equipamentos, né? E assim por diante. Então, na primeira definição, você tem aí, é um sistema econômico, como não deveria deixar de ser, baseado na legitimidade dos bens privados e restrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir o lucro. O lucro também é outra característica marcante e presente no capitalismo, porque a finalidade, a essência do capital está justamente na exploração e na obtenção do lucro. Não é exploração pela exploração, né? Aquela exploração realizada, por exemplo, num trabalho escravo ou semi-escravo, né? Mas a exploração realizada a partir do trabalho formal, a partir de uma relação de trabalho regrada pelo pagamento do salário, mas, como eu disse agora há pouco, parte desse salário que deveria ser revertida para o trabalhador é apropriada pelo patrão. Então, essa é uma forma de exploração. Na segunda definição, nós temos aí sistema social, em que o capital está em mãos de empresas privadas ou indivíduos que contratam mão de obra em troca de salário. Ou seja, é praticamente o mesmo conceito, utilizando outras palavras, né? O sistema capitalista ele é marcado por essa relação de troca, né?
Força de trabalho. Vende a sua força de trabalho, naturalmente, seja ela intelectual, seja ela física, e em contrapartida o patrão paga um salário, tá certo? Na letra C, que é a terceira definição, nós temos sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Veja que aparece uma outra expressão agora, né, que não aparece nas duas primeiras, mas que está subtendido, que também aparece na forma de lucro, que é a acumulação de capital. A acumulação de capital, né, ela representa a parte obtida pelo patrão e que é revertida na sua qualidade de vida, que é revertida em novos investimentos, em novos estabelecimentos industriais, né, filiais e assim por diante, tá certo? E aí eu cito uma nota: apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo estende-se aos campos político, social, cultural, ético e muitos outros, compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. De fato, quando a gente fala no sistema econômico e social, nós estamos dizendo que o sistema capitalista ele envolve todas as esferas da sociedade. Está no comércio, está no turismo, está na sua presença lá no shopping, está no momento que você se desloca de um lugar para outro, né, utilizando-se de uma rede qualquer de transportes. Ou seja, o sistema capitalista ele produz o espaço geográfico e, ao mesmo tempo, ele é produto dessas relações que se estabelecem no meio social e, naturalmente, no meio econômico dessa sociedade. Tá certo? Vamos para o próximo slide, né? No próximo slide, a gente fala da origem, né, do sistema capitalista, né? O surgimento e bem como o seu desenvolvimento ao longo da história, né? O sistema capitalista ele é um sistema posterior a um outro modelo, a um outro modo de produção chamado de feudalismo, né? Feudalismo que predomina na Idade Média e basicamente na Europa, né? Os relatos que a gente tem, mas que outros locais da Ásia e do próprio continente africano existiam relações muito parecidas, né? Mas é na Europa que esse sistema se firmou de verdade. E é esse sistema, a partir da sua decadência, a partir do momento que esse sistema não dá mais conta, né, dos anseios da sociedade, né, esse sistema ele passa a sofrer mutações essas, né, que vão culminar com o sistema capitalista, tá certo? Então foi lento e gradual, naturalmente, seu sistema, iniciando aí na Baixa Idade Média, século XIII, século XIV, com a formação de pequenas cidades comerciais. Burgos, né? Daí a expressão burguesia vem justamente daqueles comerciantes que habitavam algumas cidades chamadas de burgos, né? Burguesia vem de burgos. A realização das grandes navegações no final do século XV e início do século XVI, o sistema capitalista, né, ele ganha força, ele ganha corpo justamente a partir da expansão marítima e comercial iniciada na Europa. Ou seja, nós temos a ampliação do horizonte geográfico europeu. Então, o sistema capitalista ele nasce nesse contexto, né, a partir dessa conquista ultramarina realizada por nações como Portugal, Espanha no primeiro momento, e depois seguido por Holanda, por Inglaterra, por França, dentre outros países europeus, tá certo? Esse contato, né, de europeus com outros povos vai se dar no continente americano, vai se dar no continente asiático e vai se dar no continente africano. O modo como essas relações vão ser estabelecidas é que vai ser um pouco diferente. Por exemplo, aqui no continente americano, a relação do europeu com o americano, né, com, vamos chamar assim, o ameríndio, o nativo, né, vai se dar de uma forma mais grosseira, né, de uma forma mais exploratória, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, retaliadora, né, e naturalmente marcada pela retirada de riqueza, sobretudo na América Latina. Não é isso? No continente africano e em parte do continente asiático, essa relação ela é um pouco diferente entre os europeus e esses povos, porque esses povos já tinham, né, algumas
práticas comerciais, inclusive manufatureiras, né? Desculpa, algumas práticas, né, de transformação de matérias-primas em produtos para consumo próprio. Então, é o caso, por exemplo, dos africanos, que já tinham noção da prática, né, de produção de açúcar antes da instalação da indústria açucareira no Brasil. Né? Tá certo? O poder da classe que comercializava nos burgos, a burguesia foi se expandindo e o acúmulo de capital difundiu-se. Né? Então, assim, a gente nota, em termos gerais, que o sistema capitalista ele nasce justamente nesse momento, né, em que as nações europeias, né, em função da necessidade de conquistar novos espaços, né, buscar novas rotas comerciais, buscar novos locais para praticar o comércio, surgem. É isso? E aí, no final, eu finalizo com uma nota, esse slide, né, é o sistema econômico predominante no mundo atualmente, né? O sistema capitalista, todos vocês sabem, naturalmente, que durante boa parte do século XX, sobretudo no pós-Segunda Guerra, né, trava uma disputa pela liderança do mundo, né, enquanto sistema, com o sistema socialista. O sistema socialista representado pela União Soviética e o capitalismo representado pelos Estados Unidos. Né? Nós vamos ter aí o que ficou conhecido na história como a velha ordem mundial, né? Ou seja, o período da Guerra Fria, das disputas tecnológicas, das disputas militares e, naturalmente, das disputas socioeconômicas, né? Envolvendo esses dois sistemas. Início da década de 90, né? Essa disputa ideológica, econômica, social e militar, ela entra em decadência. Por quê? Porque a União Soviética, então representante do mundo socialista ou comunista, ela entra em derrocada, né? Ela desaparece, ela deixa de existir. No seu lugar surgiram novas nações, né? Como a Rússia, como a que nós temos, são 15 repúblicas, né? O Azerbaijão, né? A Bielorrússia e assim por diante, né? São várias ex-repúblicas soviéticas que se transformaram em nações. Então esse sistema, o capitalismo, ele predomina no mundo hoje. Agora ele predomina por quê? Porque é melhor? Aí é outra história, é uma outra discussão que a gente tem que fazer. Agora uma coisa é certa, é um sistema voltado, né, para a competitividade, né, para a inovação, para o estímulo do consumo, a produção. São características marcantes desse sistema. Tudo bem até aí? Na sequência, eu cito algumas características, né, algumas preliminares do sistema capitalista, porque nós vamos citar outros, né, o lucro, o acúmulo de riqueza, controle do sistema de produção e a expansão dos negócios. São características típicas do capitalismo. O Brasil é um país capitalista e dá muito bem para a gente perceber isso. Bom, na sequência, as características que são realmente consolidadas do capitalismo que se fazem presentes nos dias atuais. A propriedade privada, a gente já falou, né? Ou seja, as coisas têm dono, né? Em particular. Economia de mercado, por quê? Porque tudo que é produzido visa um mercado. O que é o mercado? O mercado são as pessoas, né? O mercado são as indústrias, o mercado é o próprio espaço geográfico, né? E, naturalmente, as relações que se estabelecem nesse espaço. Lei da oferta e da procura é uma característica também muito marcante e que se caracteriza pela seguinte questão: o preço das mercadorias, no caso aqui representado pela oferta, vai depender de quem? De quem quer comprar, que seria a procura. Então imagine, por exemplo, uma situação que eu gosto de dizer: você tem um comerciante que tem 10 TVs para vender no mercado, tem 10 TVs, e você tem 50 pessoas para comprar. A TV tem um preço X até então. Qual é a tendência de mudança no valor do preço dessa TV? É aumentar ou diminuir, levando em conta a oferta e a procura? A tendência é aumentar. Por quê? Porque a procura é maior do que a oferta. Se você entender o contrário, né, que eu tenho aí 50 TVs e 10 pessoas para comprar apenas, aí com certeza o preço tende a baixar. Então isso é a lei da oferta e da procura. Veja, por exemplo, agora, em função dessa amenidade que assola o mundo, né, da expansão do vírus, do coronavírus e da doença Covid-19, o que aconteceu com os preços das máscaras? O que aconteceu com os preços do álcool gel? Foi lá para cima. Por quê? Lei da oferta e da procura. Dinheiro e similares são meios de troca. Aí você tem
é, cheque, você tem um cartão de crédito, né, que tem valor de moeda, né, tem valor de dinheiro, vamos dizer assim. Predomínio do trabalho assalariado, aquele que a gente já conversou, né? Trabalho assalariado, a gente pode considerar aqui como uma das maiores criações do capitalismo. Por quê? Porque na época que o trabalho era escravo, o patrão ele era obrigado a transportar, ele era obrigado a dar comida, ele era obrigado a dar um alojamento, ele era obrigado a dar vestuário. Agora não. Agora o trabalhador trabalha primeiro, produz primeiro, para só depois, no final do mês, receber um valor correspondente a seu salário. E se vire, né, para compor, vamos dizer assim, todas as suas necessidades. Divisão da sociedade em classes, certo? Nós temos duas classes antagônicas, a gente mostrou lá naquela charge inicial, né? São antagônicas, são opostas com interesses diferentes. Burguesia, dono dos meios de produção, e do outro lado os trabalhadores, ou proletariado, representado, sendo dono apenas da sua força de trabalho que ele vende em troca do salário. E o lucro, a gente já mencionou, o lucro é a essência do capital ao lado da exploração. Aliás, é conseguido a partir da exploração. Agora nós vamos falar das fases do capitalismo, né? Uma charge representando isso. A primeira fase do capitalismo vai ser o capitalismo comercial, mas é importante que a gente diga que ao longo da evolução do capitalismo, nesses 500, 600 anos, né, a gente pôde identificar não só o capitalismo comercial, mas outras etapas, né? Ou fases, capitalismo comercial, industrial, financeiro, e a atual fase, né, que é o capitalismo informacional, ou capitalismo do conhecimento, né? Importante destacar que cada momento desse, né, cada etapa dessa do capitalismo, a gente pode identificar os fatos que marcam cada uma dessas etapas, os elementos que geram riqueza, nas fontes geradoras de riqueza, e as teorias econômicas. E aí eu antecipo mercantilismo, liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. Essa é a sequência, nessa ordem cronológica, né, nessa ordem mesmo que eu citei, das teorias econômicas do capitalismo. Bom, aí nesse organograma, vamos chamar assim, nesse esquema, você tem a evolução do capitalismo, né? Ou seja, as suas etapas, as suas fases, as suas teorias econômicas, né? Bem didático, vocês vão olhar com mais atenção, né? A gente vai falar em cada uma dessas etapas. Primeira fase, então, capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Por que pré-capitalismo? Para alguns especialistas no assunto, o capitalismo propriamente dito só começa com a fase industrial, que é a fase em que ele se consolida, né, enquanto sistema, né? Ele demarca as suas principais características que permeiam até os dias atuais. Então, no capitalismo comercial, a gente destaca aí a origem, né, lá nas grandes navegações, como a gente já mencionou, e a inauguração do período colonial, que é aquele momento em que as nações europeias se apropriam, né, de territórios alheios, americanos, africanos e asiáticos, estabelecendo aí uma espécie de pacto colonial, né? E aí a gente passa a ter em lados opostos as nações dominadas, que passam a se chamar colônias, e as nações europeias dominadoras, que passam a se chamar metrópoles, né? Nesse momento também nós temos a descoberta de novas rotas marítimas, dá para perceber aí por esse mapa, né, lateral, principalmente a partir de nações como Portugal e Espanha, mas depois outras nações também começam a se expandir. E a teoria marcante, como não deveria deixar de ser, é o mercantilismo. E aí enfatizo, o comércio é a principal fonte geradora de riqueza e de acumulação de capital nesse momento. Que é o mercantilismo? É a teoria econômica que marca a fase comercial. Quais as características, né, desses que marcam, né, o mercantilismo? Monopólio comercial, ou seja, a colônia era obrigada a comercializar somente com a sua metrópole, o Brasil, por exemplo, somente com Portugal. O metalismo, o acúmulo de metais preciosos, como forma de enriquecimento dos cofres metropolitanos, e a balança comercial superavitária. O que é que significa isso? Numa balança comercial, você tem as exportações, que são as vendas, e tem as importações, que são as compras. A balança comercial superavitária ocorre quando? Quando o valor das exportações, ou seja, das vendas, é superior
ao valor das importações, ou seja, das compras. Aí eu tenho uma balança comercial superavitária. Quando ocorre o contrário, quando o valor das importações supera o valor das exportações, aí nós estamos diante de uma balança comercial deficitária, tá certo? E nesse contexto também nós temos aí a velha divisão internacional do trabalho. Esse esquema abaixo do mapa retrata muito bem isso, né? Veja que nós tínhamos. O que significa divisão internacional do trabalho? Divisão internacional do trabalho significa quem produz o quê. Colônia produz o quê para a metrópole e metrópole produz o quê para a colônia. É isso, né? Então você tem aí produtos manufaturados saindo da colônia e, naturalmente, metais preciosos, especiarias, matérias-primas saindo das colônias para as metrópoles. Nós podemos agora dizer que nesse momento, nesse esquema, nessa velha divisão internacional do trabalho, nós temos aí o quê? A origem do que nós chamamos hoje de subdesenvolvimento e desenvolvimento também. Por quê? À medida que as colônias faziam, né, naturalmente, involuntariamente, né, o seu empobrecimento, as metrópoles faziam o seu enriquecimento. Podemos até dizer que nenhuma nação que foi colônia de exploração no passado hoje é considerada desenvolvida. Podemos dizer isso, né? E aí uma nota que eu deixo, essa fase, né, do capitalismo permitiu uma grande acumulação de capital capaz de financiar a fase seguinte. Qual é a fase seguinte? A fase seguinte é justamente o capitalismo industrial, segunda fase do capitalismo. Naturalmente, esse acúmulo de capital adquirido na fase comercial vai patrocinar o desenvolvimento dessa segunda fase. E aí a gente destaca a Revolução Industrial Inglesa, né, o primeiro país a realizar uma Revolução Industrial, e a Revolução Francesa. Portanto, um fato econômico e um fato político, não é isso? Poder político e econômico nas mãos da burguesia, porque até então, na primeira fase, a nobreza, né, a coroa, vamos dizer assim, os governos absolutistas, eles eram dono da colônia. Agora não. Nessa fase, os comerciantes que habitavam os burgos, essas pessoas passam a ter, além do poder econômico, eles conseguem também o poder político. No caso da Inglaterra, a gente pode destacar a famosa Revolução Gloriosa, não é isso? Produção e exportação de produtos industrializados, né? Essa é o que vai gerar riqueza nesse momento. Quanto mais se produz, mais se consome. Quanto mais se consome, mais se produz. Quanto mais se produz e consome, mais se acumula capital naqueles países pioneiros no desenvolvimento industrial. E a teoria econômica que vai caracterizar esse momento é o liberalismo econômico, né? Veja que na primeira fase é o mercantilismo. O mercantilismo é o Estado forte, né? Buscando lá aquilo que a gente comentou, a balança comercial superavitária, não é isso? No liberalismo, o Estado ele não interfere na economia. Quem é que vai interferir na economia? É o próprio mercado. É a mão invisível do mercado. Em francês, laissez-faire, ou seja, deixar e fazer. Tá certo? Deixo uma nota também. Essa fase consolidou o máximo poder da burguesia, criando condições para a fusão de capitais, né? A fusão de capitais é a junção de capitais. Capital bancário, por exemplo, com capital industrial. E nesse contexto também a gente pode falar da mais-valia que a gente comentou lá no início. O que seria essa mais-valia, né? Aí a gente destaca melhor agora, né? Situação em que os capitalistas, uma vez pago o salário de mercado pelo uso da força de trabalho, podem lançar mão de duas estratégias para ampliar sua taxa de lucro. Estender a duração da jornada de trabalho, mantendo o salário constante, chama de mais-valia absoluta, ou então ampliar a produtividade física do trabalhador pela mecanização, ou seja, a introdução de máquinas. Por exemplo, vamos citar apenas um exemplo aqui. Um trabalhador produz 100 pares de sapatos, utilizando uma máquina simples, mas aí o patrão adquiriu uma máquina mais moderna, que passa a produzir 1000 pares de sapato. O salário é o mesmo, né? Mas ele passou a produzir mais. Isso aí é a mais-valia relativa. E as imagens retratam muito bem isso, né? A relação patrão-empregado. Essa primeira é muito interessante. Espremer o máximo possível o trabalhador para do trabalho desse operário extrair mais riqueza, né? Espremendo mesmo aí e cair nessas moedas, né? Do lado você vê os trabalhadores assim já um pouco cansados e o patrão no seu charuto aí pagando esse trabalhador um salário no mínimo irrisório, né?
Na sequência, nós temos a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro monopolista. Queria destacar uma coisa aqui, né? Pode ser que isso possa ter ficado subentendido. Quando eu falo capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, a ideia é que essas fases se esgotaram no tempo, né? Se perderam no tempo. Não, elas continuam. Hoje, século XXI, nós podemos falar de comércio, nós podemos falar de indústria e da atividade, e da atividade financeira, né? Ou seja, se faz presente. Elas vêm sendo acumuladas ao longo da sua história. Então, o capitalismo financeiro é final do século XIX e parte do século XX, né? Nós temos aí também uma revolução industrial, né, que a gente pode citar, seria a segunda revolução industrial, surgimento de grandes empresas multinacionais, algumas inclusive vivas até hoje, algumas centenárias multinacionais, que se espalham pelo mundo, americanas, europeias, né? Mercado de ações, com as práticas especulativas e financeiras, é a fonte geradora de riqueza. E aí entra a questão da presença do banco. O banco ele é peça fundamental nesse momento. O mercado de ações, ou seja, a compra de ações de empresas, ou seja, quanto mais poderosas são as empresas, mais valiosas são as suas ações, né? Se bem que isso, nos dias atuais, né, você pode perceber que o mercado de ações, né, tem uma alta hoje, de repente no final da tarde ou no início da manhã do dia seguinte tem uma baixa, né? Esse é o capitalismo que se vive hoje, nos dias atuais. Esse capitalismo, o financeiro, essa fase, ela se estende basicamente até a crise de 29, né, para a maioria dos especialistas. Alguns dizem que ela se estende um pouco mais, mas é justamente a fase, vamos dizer assim, posterior à crise de 29 que vai, de certa forma, criar condições para o surgimento de uma nova, diria assim, fase ou etapa do capitalismo, né? O que aconteceu após a crise de 29 iniciada nos Estados Unidos, né? Alguns críticos passaram a dizer o seguinte: olha, sabe por que houve essa crise? Porque o Estado não interferia na economia. Nós estamos falando do liberalismo, certo? Vocês lembram aí? O Estado não interferia na economia. Então, o Estado deve sim interferir na economia para evitar crises. O defensor dessa teoria foi John Maynard Keynes, por isso o nome keynesianismo dessa nova teoria. Né? Um Estado mais forte, um Estado interventor, um Estado inclusive paternalista, né? A partir do welfare state, que é o estado de bem-estar social. Né? E a gente vai ver isso, né? A partir da crise, década de 30, Getúlio Vargas no Brasil é um representante desse keynesianismo em território brasileiro. Né? Bom, a nota que eu deixo aí: formação de monopólios, oligopólios, a introdução de novas tecnologias e fontes de energia. Aí quando você tem um carvão lá na primeira Revolução Industrial, você tem um petróleo na segunda Revolução Industrial, agora nós vamos ter novas fontes de energias, algumas fontes consideradas limpas, né? Algumas fontes consideradas renováveis e alternativas, né? Ao petróleo e ao carvão mineral. Bom, esse esquema ele retrata um pouco da mudança na divisão internacional do trabalho. Veja que lá na velha divisão internacional do trabalho, nós tínhamos de um lado as colônias e do outro lado as metrópoles. Agora nós temos as ex-colônias, que são os países desenvolvidos, que são os países subdesenvolvidos, e as ex-metrópoles, que são os países atualmente desenvolvidos. Aí olha a relação de troca entre eles, né? Produtos industrializados, tecnologia, empréstimos, investimentos saindo dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos, né? Matérias-primas, produtos industrializados, capital adquirido pelas multinacionais aqui instaladas, royalties, né? E assim por diante. Ou seja, veja que a relação de troca continua desfavorável para as nações mais pobres. Mas o que é que a gente nota de principal diferença, se é que é uma principal diferença, entre a velha e a nova divisão internacional do trabalho representada nesse esquema? Veja que alguns países industrializados, alguns países subdesenvolvidos agora também se industrializaram, né? Também estão vendendo bens industrializados. É o caso do Brasil, por exemplo, é o caso do México, é o caso da Argentina, da África do Sul, né? Mas com uma diferença: qual é? Esses produtos industrializados, boa parte deles resultam
da instalação de empresas filiais de multinacionais sediadas nos países ricos e que se aproveitaram da fragilidade dos países mais pobres e vieram se instalar nesses países mais pobres, né? Aproveitando mão de obra barata, né? Atraída por isso, impostos reduzidos, facilidade para exportar os seus produtos, legislação ambiental pouco rigorosa e assim por diante, né? A quarta fase do capitalismo, que é a fase atual, como eu disse lá anteriormente, para alguns ela se inicia lá na pós-crise de 29, né? Ou melhor dizendo, voltando aqui, desculpa aí, a crise de 29, ela cria as condições para que você tenha um novo posicionamento do Estado e que na década de 70, década de 80, esse Estado paternalista, né, do Estado forte, o welfare state, o Estado de bem-estar social, o Estado está com a língua de fora, né? A partir desse momento, novos pensadores dizem o seguinte: olha, o Estado ele não pode estar sustentando a sociedade dessa forma. Vamos nos esquivar, joga isso para iniciativa privada. Então, nós já temos os primeiros sinais, né, para uma nova teoria econômica capitalista surgindo aí, né? Então, o marco inicial dessa quarta fase é a terceira revolução industrial. Revolução técnico-científica, revolução da informação. O avanço da globalização, sobretudo a partir da década de 90, com a crise, vamos dizer assim, o desmoronamento do mundo comunista, socialista e o predomínio do sistema capitalista, e bem como das suas estratégias de expansão pelo mundo, né? Aí nós vamos destacar tudo aquilo que é relativo à informação, conhecimento, informática, como a fonte geradora de riqueza. Hoje, por exemplo, os países mais desenvolvidos do mundo fizeram o seu dever de casa, investir em educação, ciência e tecnologia, são os países que estão na dianteira do desenvolvimento econômico e industrial, né? Os países mais ricos. Então, os produtos que saem desse país são produtos que têm muito valor agregado. O que é que significa isso? Muito conhecimento aplicado na sua produção, inclusive com equipamentos que gastam menos energia, o que torna esse produto mais competitivo no mercado internacional, né? Novas práticas sociais e culturais, haja vista hoje, por exemplo, as redes sociais, né? Difundida pelo mundo inteiro, né? Criando novos hábitos, novos costumes e novas relações pessoais, né? Hoje existem parcerias entre pessoas que nunca se viram utilizando das redes sociais. A teoria econômica é o neoliberalismo, né, que é novamente uma não intervenção do Estado na economia, mas com uma nova cara, por isso o prefixo neo. Qual seria essa nova cara? Esse desmonte do patrimônio público, ou seja, essa política do Estado mínimo, ela vem seguida de algo que não aconteceu lá no século XVIII, no liberalismo, parte do século XIX, que é o processo de desestatização, que a gente pode também chamar de privatização, né? Que é outra discussão, mas que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Tudo bem? Deixo uma nota, corresponde à atual fase do capitalismo, né, intensificada pela globalização. Outra discussão mais adiante, falar sobre globalização, né? Nós vamos deixar isso para depois. E, na sequência, eu deixo uma proposta de atividade, né? Tentem fazer, e aí qualquer dúvida, né, entre em contato comigo pelos endereços que eu deixei, tudo bem? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.